Volkanovski, Diego Lopes, Paddy Pimblett, Jean Silva, Patrício Pitbull, tudo sobre o UFC 314 agora. Presta, filhas! Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, pisando aqui no octagon de 3 tapinhas para resenhar o UFC 314, finalmente um UFC numerado. E aí, Diego Lopes vai lutar pelo Brasil ou pelo México? Vai vencer a lenda Volkanovski? Jean Silva vai fazer o Bryce Mitchell ver a terra redonda? E a estreia do Patrício Pitbull no UFC? Tudo isso a gente vai resenhar agora, eu, junto com os meus colegas, né, com as minhas estátuas monumentais, MMA Meloto, Igor Meloto e o Capitão Carisma, João Barbie. Deixe já seu like aqui pra gente, porque ele é importante. Você que tá vindo do YouTube, você que tá vindo pelo Spotify, é sempre muito bem-vindo aqui, muito bem-vinda também. E a gente começa como? A gente começa sempre com um espinho na garganta. Vamos falar do UFC 314 daqui a pouco. Antes, vamos só desespinhar o que ficou entalado do último UFC Fight Night, Josh Emmett versus Lennon Murphy. Quero saber de você, Meloto. Bem-vindo, MMA Meloto. Qual o teu espinho na garganta desse último UFC? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, sim. Então, o meu espinho na semana é para falar do Joanderson Tubarão, que infelizmente me decepcionei muito com ele. Eu esperava muito mais nessa última luta. Ele, desde a luta contra o Diego Lopes ali, eu percebi que tinha algo diferente. Depois no UFC ele também teve alguns resultados ali que me surpreenderam. E, cara, aí agora fica a dúvida. Será que eu realmente me iludi? Ou, de repente, o adversário dele que era melhor do que eu esperava, do que eu pensava, né? Que é o Pat Sabatini. E eu tô ainda refletindo um pouco sobre isso. Eu acho que tem um pouco dos dois fatores, porque quando ele venceu o Diego Lopes em 2021, né, o Joanderson no Contender, ali, cara, talvez o Diego mesmo já não era tanto o que ele se tornou hoje. Porque o Diego, para quem não lembra, ele perdeu também, depois de lutar no Contender, pro Nate Richardson, numa luta fora do UFC. Uma luta que teve 5 rounds, uma decisão dividida. E esse Nate Richardson não se tornou nada no MMA. Ele perdeu outras lutas depois, não chegou a entrar no UFC. Então, hoje eu começo a pensar, vencer o Diego Lopes em 2021 não era grande coisa. E o Joanderson, como conseguiu isso, não é um grande feito. Não quer dizer que ele também vai chegar longe tanto quanto o Diego chegou. Então, é isso. Hoje a minha expectativa com o Joanderson tá bem menor. Antes eu achava que ele poderia ser um top 5, top 10. Hoje eu já acho que não. Acho que ele talvez entre no ranking, mas não vejo mais tanta... não acho que ele vai ascender tanto assim. Entendi. Tá magoadinho com um tubarão, né? Porque vai ter que pagar um mico mais tarde por causa dele também. Todos nós entendemos, Meloto. Ô, Barbie, bem-vindo, Capitão Carisma, por favor, qual o teu espinho na garganta desse UFC passado? Senhoras e senhores, venham comigo, venham com o seu capitão. Aqui eu vos trago a verdade. Eu queria dizer, Meloto, eu me compadeço, mas eu gostaria de lembrar que quando eu escolhi o Tubarão, na outra vez que ele lutou, que ele perdeu para o William Gomes, foi você que falou: bicho, eu não tenho muita confiança no Tubarão, não. Inclusive, eu acho que o Rampazzo te deu um tapa nas costas por conta disso, por conta dessa fala. O cara caiu na ladainha. Eu já passei por isso, meu Luto. Eu me compadeço aqui, o coração para você. Você está aqui com os meus pensamentos, mas eu vou rir muito quando você tiver que pagar o mico. Viva a vida. Vamos ao espinho na garganta. O meu espinho é porque o produto tá decaindo, galera. E tipo assim, a questão agora eu tô realmente achando que tá ficando crítica, porque a gente tá numa sequência incrível de eventos ruins, de eventos extremamente esquecíveis, sabe? É essa coisa que metade das lutas que aconteceram no sábado não só foram lutas que não se destacaram, como também não tiveram muita relevância para a categoria, aquela coisa que chega na segunda-feira e a gente não lembra mais direito o que aconteceu. E o problema é que isso está acontecendo com uma rotina muito grande. Para vocês terem uma ideia, a última vez que uma luta foi premiada como luta da noite foi no evento do Ankalaev contra o Poatan.
Isso faz um mês, galera. Foram 4 eventos de lá pra cá e nenhuma luta se destacou. Nenhuma. Zero. E vocês sabem que eu sempre falo aqui que você ter uma luta boa não tem muito a ver com a questão dos lutadores mais alto nível. É só de ser uma luta bem casada. E isso, para mim, mostra que o UFC tá fazendo as coisas muito poucas. As lutas não são interessantes, os casamentos não são interessantes, não levam metade dos lutadores ali para lugar nenhum. Infelizmente, eu vou dizer assim, como alguém que assiste o UFC com uma regularidade absurda, há uma questão de, tipo assim, 13 anos, eu acho que eu nunca vi o produto ser tão ruim quanto está neste momento. O nível dos lutadores está baixo, o nível das lutas está baixo, o nível dos eventos, a consistência dos eventos também tá muito baixa. Tipo, o produto está ruim. Aí eu precisava dizer isso para vocês, senhoras e senhores. Infelizmente. Ô, Barbie, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou decepcionado com o seu espinho na garganta. Não pelo que você falou, que eu acho que fez muito sentido e concordei. Mas eu estava convicto que o senhor Barbie ia puxar como espinho na garganta a luta, ou melhor, a pontuação da luta entre o Torres Fini e o Robert Valentim. O que aconteceu ali foi uma coisa que não faz sentido. Eu vou, inclusive, mudar o meu espinho na garganta, que eu ia falar do round 1 entre o Maqui e o Frunza, que foi alucinante, enfim, mas não vou falar, não mudei, não vou falar disso, e vou falar sobre essa pontuação, porque o que aconteceu nessa luta, né? O Torres Fini travou os 3 rounds inteiro na grade, conseguiu algumas quedas, levantava, não conseguia travar direito o cara no chão, não conseguiu fazer ground and pound, conectou 4 golpes significativos a luta inteira, mas controlou a luta no chão e na grade a imensa maior parte do tempo. 2 juízes deram 2 rounds para ele e um para o Robert Valentim. 2 juízes deram 29 a 28 para ele. E um juiz deu 30-27 para o Valentim. Eu não vou entrar no mérito de quem está certo ou errado aqui. Isso é uma outra conversa. É uma outra conversa. O ponto é, cara, alguém viu a luta errada. Não é que alguém viu a luta errada, é mais grave do que isso. Alguém enxerga o esporte errado. Eu acho inacreditável isso. Assim, ou os 3 juízes marcassem 30-27 pro Valentim, porque aquilo não faz sentido, ou esse juiz que marcou 30-27, cara, ele tinha que sofrer alguma punição. Ele não pode achar que eu não gosto desse jogo travadinho e vou punir o Torres Fini, porque faz um jogo sujo, um jogo que não me enche os olhos. Mas quais são as regras, cara? Você tá lá com um livro de regras embaixo do braço. E na minha opinião, para não ficar também aqui em cima do muro só, o juiz que pontuou 30-27 para o Robert Valentim tinha que sofrer uma punição. Se a gente acha que o jogo do Torres Fini é feio, não vale, então a gente vai e muda as regras, né? Porque daí, tipo, a gente começa a entrar na Indiolândia, do Poitin, que não pode ter mais jogo de grade. Você pode achar isso feio, mas isso está na regra, meu amigo. Estou me referindo estou me dirigindo ao juiz que pontou 30-27 para o Robert Valentim. Desculpa, cara. Eu achei essa discrepância. Pouco se falou disso. Eu achei isso bizarro. Bizarro essa pontuação de 30-27. O cara enxergou um MMA que não existe. Pode ser o MMA dos sonhos dele, mas não existe. A luta não é assim. Ele não venceu aquela luta por 30-27, cara. Ele perdeu de um jeito tosco, feio, amarrado, mas perdeu. É isso. Eu vou dizer assim, Rampazzo, e eu acho o seu espinho muito legal. Especialmente porque essa foi uma luta quase meme, né? É uma daquelas lutas que é legal para você realmente avaliar como que é a interpretação correta das regras. E tipo assim,
Eu acho que nem vale a pena eu dizer aqui se eu concordo ou discordo de como que é a sua avaliação do que aconteceu e se ela é correta ou não. Eu vi muita gente defendendo a pontuação para o Valentim com a base de que o Finney causou zero dano. Literalmente zero dano. Mas isso, para mim, não é nem a parte mais importante. O que eu achei mais interessante do seu spin é justamente a questão que a gente tem 3 caras fazendo o mesmo trabalho. E eles enxergaram a luta de uma forma tão diferente, tão absurdamente diferente, que isso que não pode existir. Porque é aquela coisa que eu sempre falo aqui, eu sempre reclamo disso, é a consistência dos juízes, que o lutador não sabe o que o juiz quer. E essa luta é um perfeito exemplo disso, né? Um cara fez um jogo completamente oposto do outro, cada juiz pontuou de um jeito. É tipo assim, qual que é a regra? Qual que é a regra? O que eu tenho que fazer para ganhar a luta? O que o juiz está olhando? O que o juiz está buscando ver? Porque acaba que você falar, não deixa as mãos do juiz, isso é extremamente limitador. Você tá culpando o lutador pelo erro das regras, sabe? Eu acho que o seu spin é muito bem colocado, principalmente por conta disso, porque essa discrepância, bicho, não tem lugar. Ou você concorda com um, ou você concorda com o outro, e a gente tem que decidir qual deles estava certo ali. Porque não foi uma luta parelha. Os dois fizeram coisas muitíssimo diferentes. A gente tem que saber qual dessas está valendo ponto. É isso. E vamos para o UFC 314. Começando com a pergunta capiciosa, a risada do malvado, sorrindo para você, Barbie. Para você, vou começar com você. Seguinte, cara. O Patrício Pitbull, no auge, teria sido campeão do UFC? Ou o fato dos oponentes do Bellator serem um degrau abaixo dos oponentes do UFC não justificam essa afirmação? Respondendo a primeira pergunta, para mim a resposta é simples, não. Mas eu acho que a justificativa colocada na pergunta para dizer isso não é exatamente adequada. Porque sim, os oponentes do Bellator, de fato, eu acho que eles estavam um nível abaixo dos oponentes do UFC. Eu acho que a galera que o Pitbull enfrentou, caras como Adam Borics, Emmanuel Sanchez, lutadores muito bons. Mas eu não acho que eles entrariam ali no top 5, top 3 do UFC em qualquer momento. Só um parênteses, ele não enfrentou um Brian Ortega no auge, um Max Holloway no auge, um Volkanovski no auge, né? É isso que eu quis dizer, né? Pois é. Continua. É esse que é o negócio. Só o que eu tô querendo é pontuar que, apesar dele não ter enfrentado os melhores oponentes do planeta, ele enfrentou oponentes extremamente bons e foi muito dominante. Mas para mim o negócio é que o peso-pena, cara, contou com alguns dos melhores lutadores da história do MMA como seus campeões, sabe? Foi José Aldo, depois de José Aldo foi Max Holloway, depois de Max Holloway foi Alexander Volkanovski. Aqui eu posso até acreditar que o Pitbull bate em todo o resto da categoria, mas esses 3, bicho, esses 3 são a elite da elite do que o MMA traz. E acreditar no Pitbull numa luta contra esses 3 é uma coisa muito diferente de acreditar nele num confronto eventual contra, sei lá, Brian Ortega contra Chad Mendes, que ainda assim eu acredito que seriam lutas extremamente difíceis e eu não sei se eu palpitaria no Pitbull, mas contra esses 3 em particular eu realmente não consigo enxergar o Pitbull vencendo. Eu acho que você tem que ter um certo nível de fanatismo pelo Pitbull, ser bem fã dele, para acreditar que ele venceria esses caras que foram extremamente testados e passaram em todos esses testes, assim, de forma brilhante, sabe? São 3 dos melhores lutadores que o MMA já gerou. O problema é esse, eu acho que o nível dos campeões que a categoria do peso-pena teve é muito acima do nível dos contenders da categoria do peso-pena, que eram bons, mas os campeões são melhores, muito melhores. Só quero dizer que eu concordo 100% com você. Minha opinião é exatamente essa. E agora vamos para olha aí, o malvado sorrindo para você, Meloto. Chega mais, eu quero saber o seguinte, cara. Nesta noite, luta principal do UFC 314, Diego Lopes lutará mais pelo México ou mais pelo Brasil? Bom, é uma polêmica, né? É uma polêmica. Muitas pessoas defendem um lado, outras defendem o outro, mas eu vou me apegar muito no que o próprio Diego diz e no que está oficializado. O Diego, ele diz que representa os 2 países, que as coisas que ele vai ganhar vai para os 2 lados.
Algumas pessoas questionam isso porque ele costuma dar muitas entrevistas falando em espanhol. Beleza, mas ele também dá entrevistas em português. Ele inclusive chegou a dizer sobre isso, que ele alterna, que uma hora ele fala em espanhol, porque o pessoal lá é crítico com relação a isso, né? Já que ele está representando o México também, então ele tem que falar espanhol, assim como os brasileiros também falam que ele tem que falar português, e aí ele fica alternando. Oficialmente, tá como a bandeira do Brasil. E eu acho que isso aí é o que dá o maior peso para essa situação. Então, por essa razão, eu acredito que ele está representando mais o Brasil. Apesar que essa vitória dele, essa conquista dele, vai trazer muitos frutos para o México, mais do que para o próprio Brasil. Porque é para lá que o UFC está investindo agora. O UFC vai fazer um evento lá no final do ano, lá em setembro, em Guadalajara, um UFC Pay-Per-View, numerado pelo menos. E eu acredito que essa vitória dele no sábado, se acontecer, vai ter muita relação com esse evento aí. O UFC tá louco para fazer sucesso lá, assim como os mexicanos fazem no boxe, né, com Canelo Álvares e companhia. Maravilha, Meloto. Boa resposta. Acho que levantou todos os pontos dessa questão polêmica aí. Tem muita gente que se ressente, né? Dele falar mais espanhol do que português, de ter laços mais fortes com o México do que com o Brasil. Eu acho isso uma grande bobagem. Se você gosta do lutador ou não gosta do lutador, nacionalidade dele pouco importa, mas essa é a minha opinião, né? O baú do Meloto hoje vai debruçar um pouco sobre a história do Diego, viu? Já fica o convite aí para todo mundo ver no final do podcast, porque tem muita gratidão envolvida aí que o pessoal tem que entender. E só uma coisinha também, o UFC tá adorando isso, essa dupla nacionalidade dos lutadores. É muito bom comercialmente, um cara só representa 2 mercados para eles. É muito melhor do que só representar um país. Então, enquanto a gente tá brigando aí, ó, o UFC tá comemorando. E bora reagir no Rampazzo Reage. Rampazzo Reage? Olha aí, Meloto, o primeiro Rampazzo Reage é para você, hein? Abre aspas pro Cabrales. Muito bom o novo baú. As histórias são, muitas vezes, mais interessantes que as listas. Aí, entre parênteses, né? Também gosto das listas, mas prefiro as curiosidades. Torcer pro milagre sábado por causa do baú. Avante, amigos. Muito legal, Cabrales, tua sensibilidade em ter percebido a guinada, né, clara da proposta do baú. Para os amantes das listas, não que elas estão extintas, né? Mas eu já falou que de vez em quando pode aparecer aí, mas quebrou aquela regrinha. Então, vira e mexe, ele vai trazer, acho que na maioria das vezes, ele vai trazer aqui essa ideia de uma história, né? De resgatar uma história, uma curiosidade e um pouco mais a fundo num único tópico. Muito bom teu comentário e muito bom teu baú novo, Meloto, mais diversificado. Segundo comentário que eu peguei aqui foi do Anderson Cacho. Não sei porquê, mas acho que a Estela pode surpreender. Comentário que envelheceu muito mal, né? Ela surpreendeu com mais uma derrota. Talvez depois de ser que ela surpreendeu fosse numa luta boa, né? Mas se eu não me engano foi a 5ª derrota dela no evento. Acho muito improvável que ela tenha uma nova oportunidade, né? Dessa vez, não... E acho que faltou ela chegar mais sangue nos olhos também, né? Não sei o que você achou disso, Anderson. Mas eu selecionei o seu comentário pela segunda parte dele. Sugestão de mico. Um desenhar o lutador e os outros 2 tentarem adivinhar. Vamos adotar essa sua sugestão para o mico de hoje e ver como que o Meloto se sai como Pablo Picasso. Vamos ver baixar o Leonardo da Vinci aí no Meloto e ver como que sai o desenho dele de algum lutador. Tá aceito a tua sugestão, vai entrar aqui pro mico do Campo Minado daqui a pouco. E bora falar desse evento. O UFC 314 é aquilo que você quer saber, as lutas. O que a gente acha de cada luta. Começando pelo card preliminar, Meloto. Que horas começa o evento, pra gente não se atrasar. E qual a primeira luta dele, por favor, meu amigo? Bom, o evento está previsto para começar às 19 horas, no horário de Brasília. E a primeira luta é entre a Norla Corleone contra a Hayley Cowan. Confronto feminino de pesos galos, categoria vai de mal a pior aí, né? Cada vez com menos interesse do público. A Nora, olha só, ranqueada, 13ª na categoria, enfrentando a Hayley, que vem de derrota. As duas vêm, né?
Aqui é uma luta, pô, se tem alto nível no evento, se tem médio nível, se tem baixo nível, essa aqui é baixo nível. Não tem muito o que estar dessa luta. Não sei por que está nesse card, para mim não merecia estar aqui, um evento tão grandioso como esse. E o meu palpite vai ficar. Cara, eu acho que a Nora Corleone eu acho que vai vencer, mas não tenho muito o que acrescentar aqui. Essas lutas, assim, com esse perfil de atleta, é muito a tirar a moeda pro alto. Então, o que eu tenho para dizer sobre essa luta é isso. E na sequência, Melo, a gente tem o Trezeguet Gore contra o brasileiro Marco Túlio, né? Que tá favoritíssimo aí nas casas de aposta, o Marco Túlio, certo? Pois é, o Trezeguet Gore, né, o cara que veio do The Ultimate Fighter, ele até tinha um certo hype dentro do programa, mas não tem cumprido essa expectativa quando acabou entrando no UFC mesmo. Então eu creio que essas casas de apostas estão corretas. O Marco é um lutador melhor, tem aquele estilo da chute box ali mesmo, que acho que vai ser o suficiente mesmo para ele vencer. É um lutador, eu acredito, um pouco mais inteligente do que os demais atletas da chute box ali, com o estilo dele agressivo, mas também moderado. E Barbie, o que esperar dos pesos mosca, Sumo da Erge e Mitch Raposo? Eu vou dizer que eu gosto muito do Sumo da Erge, achei ele um ótimo trocador, acho que ele tem mão pesada para a categoria, boas cotoveladas. O Mitch Raposo, se eu não me engano, ele fez uma ou duas lutas no UFC, não tenho muita certeza aqui de cabeça. Acho que foi só uma que foi contra o André Mascote, e foi uma luta bem dura. Ele é um cara com boas qualidades em todas as áreas, bate bem em pé, também tem um jogo de chão bem decente. O negócio dessa luta é que eu acho que o Sumo da Erge é claramente melhor em termos de trocação, mas ele também é completamente nulo no chão. Então, a minha esperança, honestamente, é que o Mitch Raposo vai fazer a estratégia incorreta, entrar para trocar, e aí essa luta eu acho que vai ser interessante, vai ser uma luta bem bacana de se assistir, porque se ele entrar para quedar, mesmo que ele não seja o melhor lutador do planeta no chão, eu acho que ele vai passar o caminhão só pela falta de qualidade do Sumo da Erge na área. Seu palpite tá indo em quem, então? Meu palpite está indo no Sumo da Erge, mas eu não sei muito bem te justificar por quê. Eu só imagino. Não, eu só quis dizer isso porque o meu palpite tá indo no Mitch Raposo, pro campo minado, o Beloto que vá de voto de Minerva aí, hein? Pô, vou pensar então, porque agora não tem uma resposta muito definitiva. Na sequência, a gente tem o Cedric Dumas contra o Michał Lesenchuk. Barbie, comente você, por favor. O Michał Lesenchuk, eu acho que essa luta, inclusive, segue um pouco a mesma ideia da que eu acabei de comentar, com o Michał Lesenchuk sendo um trocador muito bacana, um boxeador de bom nível, trabalha com volume, pressão, acerta bons golpes no corpo, não tem muito jogo no chão, não é um cara que tem melhor gás do planeta. Eu acho que o Cedric Dumas, assim, também é um cara não muito provado dentro do UFC, mesmo numa categoria que não tem os melhores lutadores, que é a categoria do peso médio. Ele, em geral, venceu caras de extremo baixo nível, e toda vez que ele subiu um pouco o nível, ele acabou sendo ou nocauteado ou finalizado. Eu acho que aqui para essa luta eu tô dando um certo favoritismo pro Oleksiejczuk, eu imagino que essa luta vai transcorrer majoritariamente na trocação, onde eu imagino que a qualidade dele em termos de boxe vai fazer com que ele tenha a superioridade e consiga a vitória. Eu acho que essa é uma luta com boas possibilidades de dar zebra, mas o meu palpite está no Oleksiejczuk. Aí nós concordamos, Barbie. E na sequência, o Meloto, Darren Elkins contra o Júnior Rosa, dá pra dizer que isso é uma luta de dois? Dá pra chamar o Júnior Rosa de veterano? Dois veteranos, Meloto? Assim, o Erosa é um pouco menos experiente que o Elkins, mas ainda assim dá pra dizer que é um veterano, sim, já tá entrando na parte final. Tá entrando na parte final da carreira agora, 35 anos. E aqui eu vejo como um confronto de estilos aqui, né? O Elkins um grappler, o Erosa um pouco mais voltado à trocação, um cara alto, né? Que bate duro, vem de vitórias aí, inclusive venceu o Christian Rodrigues agora na última luta dele. E tem uma guilhotina boa, né? Tanto o Christian Rodrigues quanto o Ricardo Carcassinha foi finalizado com uma guilhotina por ele. Mas aqui eu vou com a experiência. Eu acredito que o Elkins, o jogo dele é difícil de bater,
tem que ser um cara um pouco acima da média para conseguir resistir a isso. E por mais que ele é um veterano, 40 anos já, eu vou acreditar um pouquinho mais, porque ele tá mostrando isso para mim, que ele ainda tem um pouco mais de lenha para queimar ainda. Então aqui o voto de Minerva fica com o Barbie, porque o meu palpite tá no Júlia Nerosa, capitão. Ó, eu tô indo mais Gerosa aqui. Eu acho que assim, o lance do Elkis é que ele vem pegando muita gente com disposição para embolar com ele no chão. Mas fora essa disposição, eu não sei se ele tem muita capacidade de fazer a luta acontecer lá, pelo menos neste momento da carreira dele. Eu acho que é uma luta dura, eu acho que é uma luta complicada, mas eu acho que eu tô indo de Gerosa. Eu, Meloto, na próxima luta a gente tem o Jim Miller contra o Chase Hooper. Eu quero só fazer um parênteses, abrir um parênteses rápido aqui, que é o seguinte. Cavaleiros e Donzelas. A partir do mês que vem, inicia-se uma nova rodada de campo minado em que a gente vai adotar uma sugestão de um membro não, né? A gente não tem clube de membros, de um inscrito aqui do Três Tapinhas. Por favor, identifique-se, porque foi uma sugestão sua, eu não lembro quem foi, que falou para o campo minado poderia se basear com base nas odds. E aí, se ele fosse muito favorito, renderia poucos pontos. Se ele fosse uma zebra, renderia mais pontos. E a partir do mês que vem, quando começa de fato uma nova rodada, é assim que a banda vai tocar. Mas a partir deste evento, a gente já vai como teste, já que já está definido, eu venci o campo minado no primeiro ano, o Barbie é o segundo, o Meloto é o terceiro, a gente vai fazer como teste já. A pergunta que eu tenho para vocês dois é a seguinte: se não tivesse valendo esse teste que a gente vai fazer com base nas odds, algum de vocês dois que escolheram antes de mim, escolheria o Chase Hooper para o campo minado? Não, eu não diria. Eu escolheria tranquilo o Chase Hooper para o campo minado. Ok, o Barbie teria ido nele. Ele, em algumas casas de aposta, ele está pagando 8-1, né? Nesta nova versão de campo minado, já não vale muito a pena, né? Que adianta faturar tão poucos pontos? E, Meloto, você disse que não escolheria o Chase Hooper. O Barbie escolheria e eu também. Agora, você não acha que o Jim Miller vai quebrar a banca, ou acha? Também não, né? Vamos com calma nisso aí. É que o Jim Miller, por mais que tá com 41 anos, né? Pra mim, ele já deveria ter decaído muito mesmo e nem tá mais nesse nível de lutar no UFC, mas ele continua fazendo boas lutas e vencendo alguns nomes bacanas, interessantes. Então, eu acho que ele pode dar uma luta mais trabalhosa do que se espera. Então, é por isso que eu não ia no Chase Hooper. Eles têm estilos semelhantes, né? Grapplers com nível muito altíssimo de solo, com uma trocação que tá evoluindo, pelo menos o Hooper, né, tá evoluindo cada vez mais. Hoje eu já acho que é suficiente para bater o Jim Miller nessa área. Então, por isso que eu vou de Hooper também. Boa. Não com tanta confiança como o Barbie daí tá demonstrando. Boa. E na próxima luta, que eu acho uma luta super interessante, estou super empolgado entre as meninas, né, a Yan Xiaonan e a Virna Jandiroba, quero jogar para abraça quem quiser a bola. Eu estou muito surpreso com a Virna Jandiroba aparecendo como favorita nas casas de apostas. Alguém compartilha? Alguém discorda de mim? Assim, eu vou dizer que eu entendo ela aparecer como favorita porque ela tá vindo numa fase extremamente boa e a gente já viu a Yan Xiaonan lutando contra wrestlers e a gente já viu ela sendo dominada no chão, a gente já viu ela apanhando muito no chão, mas pessoalmente falando, eu acho que a Xiaonan ganha essa luta, viu? Eu acho que ela vem melhorando no quesito, eu acho que o fato dela ter sobrevivido contra o Elizang, ter vencido a Tabata Risse, mostra bastante isso, não sei não, viu? Diga lá, Meloto. Eu ainda acho que a Virna vai ganhar essa luta mesmo, cara. Eu acho que ela tem um jogo difícil de ser anulado, é difícil de você ser contundente contra a Virna, ela anula os pontos fortes das adversárias, pode ser batida, obviamente, né, mas é difícil, cara, de tu ter uma vitória muito clara contra a Virna, e eu acho que ela vence por conta desse estilo aí que a Yan Xiaonan já mostrou que tem brechas no grappling defensivo, então acho que a Virna vai conseguir explorar isso.
Então, Meloto, o que eu tenho para dizer é o seguinte: a gente combinou, né, que no campo minado, quando alguém discordar dos outros dois, estiver muito convicto, abraça e vão para cima, a gente dá as mãos e vamos torcer juntos. Ai, ai. A questão aqui é que você tá falando campo minado, mas é palpitão, viu, galera? É palpitando no canal contra-golpe. Perdão. Desculpa. Eu já tava achando que eu ia ter que ir de Virna no campo minado. Aí, Não, eu me confundi. Eu no palpitão lá do André e do Lerner, do canal Contra-Golpe. Porque eu e o Barbie, a gente tá indo de Xiaonan no palpitão. Mas se você tiver muita convicção da vinda, vamos para cima. Porque também, assim, para mim é luta dura, tá? É 55-45. Eu também não acho favas contadas. Pô, se o Barbie topasse aí odd 2.0 para as duas, eu iria com ele nesse campo minado aí pra gente ir um contra o outro. Não, mas no palpitão, você vai bancar a Virna ou você vai com a gente na Ian? Eu vou ser voto vencido, né? Mas eu ia de Virna. Mas é o que eu tô dizendo. Se você tiver muito convicto, vai de Virna que eu me junto a você. Não chega a ser uma confiança para tirar para assumir a responsa aí. Arregou. Não, mas também não é bem assim, né? Você quer que eu arrisque sempre o meu na reta aí por conta do time, pô? Não sei se você tá confiante, cara. Mas o capitão é o outro aí. Eu sou só um soldado, um milico, não. Não vou tomar essa aí. E fechando, uma luta também muito competitiva, na minha opinião, que o Danig é um lutador. É aquilo que eu gosto de falar, né? É um lutador que você sabe o que esperar dele. Ele não te surpreende, ele é um lutador previsível. Ele entrega sempre uma luta dura, ele é consistente. Com o Sean Hudson, que é aquele que é metade o corpo de um humano, metade o corpo de outro ser humano, que é um lutador improvável. Eu acho que nunca ninguém deu muita bola para ele, ele vem crescendo. Para mim, falando de novo de palpitão no canal Contra-Golpe, para mim, Sean Hudson favorito. O que vocês pensam nessa luta? Ele vem crescendo literalmente também. A cada luta parece que ele tá mais alto. Eu acho que ele vence também, viu? Eu acho que ele vence, um cara que duro. Tu olha pra ele, tu acha que ele não tem muita força, que ele não tem muito poder de nocaute, mas ele vai vencendo, minando os caras e é isso. O Barbie vai trabalhando na longa, né? Vai guiando, vai se valendo da envergadura dele, vai desgastando. O que você acha dessa luta, desse encaixe contra o Danig? É interessante você falar isso, porque a minha opinião sobre o Uso é tipo assim, ele é um cara muito longo, mas ele gosta daquela média distância, sabe? Ele usa a envergadura dele justamente porque ele faz a longa distância parecer média. Pra ele, pro adversário, ainda tem que cobrir distância. Mas, cara, eu tô concordando com vocês, tipo assim, porque o lance do Sean Woodson é que as últimas performances dele foram muito boas. Ele só tomou um certo atraso quando os adversários estavam tentando quedar ele, travando na grade, mas no geral ele vem passando caminhão na galera, desde a luta dele contra o Luiz Saldana, que foi em 2022, que ele passou uns belos perrengues ali. Eu acho que ele tá vindo muito bem na categoria, uma trocação muito bacana, combinação de golpes muito legal. Ainda fico meio receoso, porque como você falou, eu sei muito bem o que esperar do Ige, e eu acho que ele é um lutador bem decente, sabe? Bem feijão com arroz, mas um cara bem completo que pode muito bem só fazer o jogo apropriado ali. Mas eu tô achando que o Sean Woodson ganha. Miloto, card principal, que horas ele começa e qual a primeira luta? Card principal começa às 23 horas, na hora de Brasília, e a primeira luta é entre o Nikita Krylov contra o Dominique Reyes. Aqui é uma luta que está substituindo o confronto entre o Carlos Prates e o adversário anterior dele, que não fugiu o nome agora. Exato. Então, assim, eu quero muito ver essa luta aqui para ver se o Dominique Reyes ainda tem lenha para queimar na categoria. Eu acredito que o tempo dele já passou, mas vai que aí ele consiga uma reviravolta, tá com 35 anos, né, já teve lutadores com idades muito mais avançadas conseguindo triunfar, vem de 2 vitórias, então por que não sonhar, né? Mas o Nikita Krylov, eu acho que hoje tá com um nível um pouco acima, e tem o grappling a favor, né? Pode levar a luta pro chão, pode travar o Dominique Reyes, anular os pontos fortes dele, que é mais voltado à trocação. Hoje o meu palpite fica com o Nikita. E a próxima luta, Meloto? A próxima luta daí é entre o Bryce Mitchell contra o Jean Silva, né? Uau! Essa luta aqui, Bryce Mitchell, um peso pena ranqueado, 13º da categoria,
um cara mais voltado ao grappling, enfrentando o No Jean Brasil, Silva. Meloto, no Brasil, a luta que está chamando mais atenção dos produtores de conteúdo e da audiência, hein? Continua. Exato, muito por conta desse lado bem comercial de ambos, que eles se promovem muito bem, né? E aí o Jean Silva é o cara do momento que está atravessando por dentro dos oponentes aí, nocauteando todo mundo que coloca contra ele, e é esse hype, essa força que ele tem esse ímpeto que tá colocando ele nesse patamar aí mesmo, de já enfrentar os melhores da categoria, na 5ª luta dele no UFC, e fazer tanto sucesso, né, tanto barulho. Creio eu que ele vai vencer. O Bryce Mitchell, para mim, o grappling dele, que é o carro-chefe, não acho que vai ser o suficiente para anular o jogo do Jean. Então, assim, eu acho que o Jean vai vencer de novo com uma forma um pouco menos contundente do que vinha sendo, mas ainda vai vencer, vai ser o suficiente para causar mais danos. Curto e grosso, vocês dois, respondam de maneira objetiva. Qual a porcentagem de favoritismo do Jean Silva nessa luta, Meloto? Eu vou manter o que eu disse na semana retrasada ou passada, 80%, tá? 80%. 80-20. 80-20 para você. Para você, Barbie? Eu tô dando 65. 65-35. Eu dou 55-45. Para mim, essa luta, a gente vai num palpitão de Jean Silva, beleza, por nocaute também. Vamos, inclusive, né, vocês sabem que eu não visto a camisa do Brasil no MMA. Eu não consigo, para mim é um esporte muito sui generis. Eu não consigo ver essa relação de por que é brasileiro eu tenho que torcer. Neste caso, vou torcer muito para o Jean Silva, por vários motivos, vou torcer muito mesmo, mas estou com medo. Estou com medo. E chegamos no... Não é o Como Ele Event ainda, mas é uma luta que vai despertar muito interesse das pessoas também, porque é a estreia do Patrício Pitbull no peso pena e no UFC, no peso pena do UFC e no UFC. E aí, Meloto, fala dessa luta um pouco. Bom, aqui finalmente a estreia do Patrício Pitbull no UFC, depois de anos e anos e anos, isso sendo cogitado, maior campeão da história do Bellator, né, para quem não sabe, e vai estrear aos 37 anos contra o Yair Rodrigues, no top 5 da categoria dos penas, que é o favorito nas casas de apostas, e apesar de muitos alegarem que isso aí não é o suficiente para acreditar na vitória do Yair, eu acredito que ele vai vencer, sim. Infelizmente, o Patrício hoje, para mim, não é mais o mesmo atleta que fez história no Bellator. Eu já vi sinais de decadência nele. Ele fez cirurgia agora na coluna, tá voltando de um ano parado. O queixo dele talvez já não seja mais o mesmo. E nessa luta ele vai ser muito testado. O Yair Rodrigues sempre traz uma tempestade no primeiro round, depois amolece, depois tem aquela coisa, né, de não ter a consistência. Mas eu vejo o Yair Rodrigues como favorito. Eu acho que ele infelizmente, vai vencer o brasileiro. Barbie, qual o seu palpite para essa luta? Eu tô indo da mesma forma aqui que o Meloto. Eu acho que a questão para mim nessa luta é uma diferença atlética, é uma diferença de tamanho, é uma diferença de momento. Eu sei que o Yair também não tá no melhor momento na carreira, mas o cara ainda está, em teoria, em auge físico. O Pitbull, e não me entendam mal, galera, o Pitbull é tranquilamente o melhor lutador entre os dois. Se fosse o Pitbull no auge, seria um cacete, uma surra que, assim, eu aí nem veria a cor da bola. Talvez ainda seja, inclusive, mas o lance para mim é que o Pitbull desceu de categoria, tomou um super atraso do Sérgio Pettis, subiu de volta, foi nocauteado no Japão pelo Shigeru Suzuki, depois venceu o Jeremy Kennedy. O Jeremy Kennedy é um wrestler unidimensional que ainda assim deu atraso no Pitbull em pé, deu até knockdown nele, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu lembro do Pitbull sentindo claramente um golpe. E tipo assim, esse tipo de coisa não me faz ter confiança no Pitbull contra um monstro fisicamente que é o Yair, porque ele é um cara muito alto, muito longo, extremamente explosivo, bate muito pesado, e eu sei que ele tem muitos defeitos, mas essa daquelas lutas que eu tenho a impressão que vai ser, das devidas proporções, parecido com a luta do Yair contra o Josh Emmett, que tinha uma diferença atlética tão estúpida ali, que a luta parecia desnivelada o tempo todo.
Bom, eu quero fazer só um comentário com relação a essa luta, que é o seguinte: Meloto, Barbie, não fiquem bravos comigo, mas aqui a gente vai no palpitão de Patrício Pitbull, porque eu vou fazer valer o meu voto de certeza absoluta, de convicção. Estou chamando a responsabilidade. Nós vamos num palpitão de Patrício Pitbull. Eu tenho convicção que o Pitbull vence essa luta. Convicção. Não me entendam mal. Para mim, o Yair Rodrigues é o único top 5 do UFC que o Patrício Pitbull vence. Ele perde para todos os outros, na minha opinião. Ele seria zebra. Para mim, todos os outros top 5 venceriam o Pitbull. Menos o Yair Rodrigues. Esse lutador safado, preguiçoso. Não falta coração nesse mexicano. Eu acho que ele vai ser afogado pelo Pitbull. Então, meu palpite vai no Pitbull e estou fazendo valer uma regra nossa aqui do palpitão canal contra-golpe, que quando alguém vem com o pau na mesa, os outros abaixam a orelha. Estamos indo de Pitbull nessa luta. E qual a próxima luta, meu luta? Aí sim chegamos no Common Event. Exato, aí chegamos na luta do Michael Chandler contra o Paddy Pimblett. O Chandler, que por acaso perdeu para o Patrício Pitbull já, mas é um cara estelar, é um cara do topo da cadeia alimentar na questão de comercialmente falando, né? Então tá numa luta mais importante, assim como o Paddy Pimblett, que é a grande galinha dos ovos de ouro hoje do UFC aí para o futuro. Desculpa te cortar, você está falando da Galinhas de Ouro pro futuro do Paddy Pimblett. Parou aí, não vamos perder o fio da meada. Só quero abrir um parênteses e perguntar uma coisa para você. Essa derrota do Chandler pro Patrício Pitbull no Bellator, se eu não me engano foi 2019, ou 2020, uns 2 anos. Tem polêmica nessa vitória? Na interrupção? Cara, tem uma galera que fala que teve a interrupção foi cedo, mas não foi, cara. Tipo, Não foi. o Chandler apagou e voltou. Foi claro. Não, eu só queria ouvir a opinião de alguém com relação a isso. Segue, Meloto. Bom, e assim, aqui é uma luta que a idade tende muito a pesar, né? Porque o Chandler já tá com 38 anos. Isso, 38 anos, enquanto o Paddy Pimblett tá no auge da carreira e eu acho que já atingiu um nível para vencer ele, né? Então, o meu palpite vai ser no Paddy Pimblett por conta do queixo do Chandler, que já não é mais o mesmo, já apresenta muitas brechas aí, nem mesmo no wrestling, que é o carro-chefe dele, ele tá conseguindo se dar tão bem. O Charles, agora na última luta, né? Eu sei que é o Charles, mas fez ele de gato e sapato ali nessa área, então eu acredito que o Paddy Pimblett vai conseguir, inclusive, uma definição nessa luta aí. Aqui concordamos todos os três, né? Acho que não tem muita dúvida com relação ao favoritismo. Nossa, vocês ficam falando de concordar, eu não concordo, não. Eu acho o Pimblett um super bagre. E eu acho que o Chandler, tipo assim, beleza que o Chandler já não é mais o mesmo, mas eu vou dizer que, cara, esse card inteiro é a mesma parada, que você tem um cara mais velho que perdeu o passo, mas que é obviamente o melhor lutador entre os dois. O card inteiro é essa porcaria, mas eu vou dizer assim, que eu acho o Chandler não só melhor do que o Pimblett, eu acho ele melhor em tudo do que o Pimblett. Barbie, Fala. quem vence a luta? Chandler vence a luta. Me surpreendeu, mas eu vou fazer uma pergunta honesta. Você vai bater no peito como eu bati no Patrício Pitbull e arrastar a gente pra essa nota no palpitão contra-golpe ou não chega tanto? Aí nós vamos zerar lá, cara. Entendam bem. Quem é o capitão aqui? Quem é o capitão aqui? Não, vocês não estão entendendo o que significa a sigla Capitão Carisma aqui. A sigla significa que onde eu for, os meus soldados, a minha tropa me segue. Eu sei que vocês não são a tropa, mas entendam bem. Mano. Não, mas você tá falando sério? Você no palpitão contra-golpe, você vai fazer se valer do seu poder supremo como eu me vali do Pitbull e vai bancar, tipo, o Chandler? Tua convicção é tão grande assim?
Pra ser 100% honesto, eu nem sabia que eu tinha acesso a esse poder supremo até este momento. Eu achava que era uma coisa de vocês dois. Vou pensar no caso de vocês com carinho. Tá bom, pensa com carinho, cara, porque eu acho que o Chandler vai ser afogado também. Pensa com carinho. E pensa com carinho no que você vai falar agora, porque chegamos na ADLP, análise da luta principal, e eu quero saber primeiro dele, do Franjudo. O que que o desafiante, dá pra chamar de desafiante? Porque os dois estão concorrendo aí, né? Não dá pra chamar de desafiante. É um cinturão vago, né? Mas ele tem aura de desafiante, vai disputar pela primeira vez o cinturão, né? As borboletas estarão mais no estômago do Lopes do que do Volca. O que que o franjudo Diego Lopes vai trazer de armas para conseguir o cinturão para o México, o Rampaz provocando, nesta noite? Cara, Diego Lopes é um dos lutadores mais perigosos do UFC na atualidade, e essa luta segue muito o padrão que eu já tinha comentado. Eu acho que ninguém aqui imagina que o Diego Lopes seja do nível do lutador que o Volkanovski é. Porém, o que o Diego Lopes traz é o perigo. Para começar, é a sequência que ele tá, a confiança que ele tá, o poder de nocaute, a velocidade, a intensidade que ele tem. Ele também é um cara muito maior do que o Volkanovski, mais forte do que o Volkanovski. Inclusive, isso aqui é uma informação que eu recebi meio em off, que o próprio Jean Silva falou. E eles não se gostam, viu? O Jean Silva e o Diego Lopes não se gostam, mas que o Jean Silva falou que ele respeita o Diego Lopes justamente pela questão dele conseguir bater o peso cortando o tanto que ele corta. Ele é um cara muito grande para a categoria. Tipo assim, o que ele entrega em questão de MMA, como eu falei, ele tem um jogo de chão muito apurado, pronto para pegar a finalização de qualquer posição que o oponente ceder, e é uma guarda extremamente ativa. O cara pula em triângulo, inclusive já tem uma finalização assim no UFC. O wrestling dele não diria que é dos melhores, é uma questão muito mais tradicional. A luta acaba caindo no chão e ele consegue fazer reversões, ele consegue criar um scramble para cair numa posição de dominância. Na parte da trocação, eu honestamente não acho o Diego grande coisa, sabe? Eu acho que ele é um contragolpeador, ele é um cara que espera o adversário vir para entrar com uma sequência e aí ele entra na blitz. Mas ele não é um cara que vai metodicamente, perdão, ele não é um cara que vai metodicamente pressionar o adversário, trabalhar jabs, trabalhar, cortar o espaço dele, tentar prensar ele na grade. Não. Ele vai entrar com uma sequência de 5 golpes. Se isso não funcionar, ele vai esperar a próxima oportunidade e entrar com uma sequência de 5, 7 golpes. Mas ele não trabalha isso de uma forma metódica. É só o estilo dele. O que eu falo que eu não acho que ele seja tão bom assim. E, capitão, como é que ele tá conseguindo todas essas definições? Ele é rápido, ele é muito potente, ele tem um bom olho e um bom timing. É capaz que ele consiga mais uma definição nesse sábado. O que eu tô falando é que não tem muita versatilidade nesse jogo em pé. Ele faz a mesma coisa várias vezes e dá certo por conta dessas qualidades físicas que eu falei. A área que eu acho que ele se destaca mesmo é no clinch. Eu acho que o clinch, inclusive, assim, ele se destacaria em qualquer categoria do UFC hoje. Eu acho ele um dos melhores lutadores do UFC nesse aspecto, em termos de levar risco ao adversário. Porque o trabalho dele com uppercuts, a parada que eu tô falando de trabalho transicional no MMA, é aquela questão de você mesclar as áreas, sabe? De não ficar nessa ideia de eu estou quedando, portanto não vou bater, eu estou batendo, portanto não vou quedar. O Diego Lopes, ele transiciona entre estou fazendo grappling e estou batendo no meu adversário de uma forma extremamente fluida. E isso faz com que o trabalho de clinch dele seja muito perigoso, porque o adversário está tentando não ser quedado e subitamente ele está tomando 40 uppercuts na cara. Eu acho que o nocaute dele em cima do pé de Sabatini é o maior exemplo disso. Porque estava rolando uma interação de scramble quando o Pat Sabatini estava se levantando, tomou um golpe que ele nem soube de onde veio. Isso, para mim, é onde o Diego Lopes leva mais risco, é onde ele é melhor, e eu gostaria que ele prestasse mais atenção nisso até. A impressão que dá é que ele sabe que ele é bom nisso, mas ele não sabe o quão bom ele é. Porque ele não reforça esse jogo, ele tenta fazer outras coisas, ele gosta muito dessa trocação no aberto, onde até o momento ele tem levado a melhor em cima dos adversários por uma questão muito física, mas não uma questão de profundidade técnica nesse aspecto. E do outro lado, Barbie,
a gente tem, em contrapartida, alguém extremamente técnico, né? Fale, tergiverse, discorra sobre Alexander Volkanovski, por favor. Quem é esse Volka que vai entrar na noite desse sábado para recuperar o que ele nunca deveria ter perdido? Ó, Volkanovski é um dos melhores lutadores que já surgiram na história do MMA. E eu falo isso assim, sem ter nenhuma dúvida no aspecto. E eu acho que a questão, o nível de melhora dele, depois do que ele saiu do que seria o auge físico de um lutador, é uma parada assustadora. A forma que ele entrou para a luta contra o Islam e ele foi incapaz de lidar tecnicamente com várias áreas que todos nós achávamos que ele ia tomar atraso, foi uma coisa muito impressionante para mim. Mesmo que ele tenha tomado um certo atraso em outras áreas que a gente não esperava, eu achei muito impressionante ver como que ele simplesmente não cedeu queda, não cedeu espaço, não deixou domínio no solo acontecer contra um cara que fez isso contra praticamente todo mundo. Onde o Volkanovski se destaca mais é na questão da trocação, e eu acho que ele provavelmente é o cara que melhor adequou os chutes baixos na parte de dentro da perna do adversário como arma, porque ele utiliza isso não só como uma arma de causar dano, mas também para fintar e para constantemente fazer o adversário resetar a base dele. É uma arma que é tão fácil de utilizar, tipo assim, ela não causa muito dano, você precisa realmente chumbar a perna do adversário para fazer isso contar. Mas se você está o tempo inteiro tocando a perna do seu adversário, ele tem que fazer alguma coisa a respeito disso, sabe? E o Volkanovski usa essas coisas para preparar outros golpes, para preparar as investidas dele. Ele tem um jab muitíssimo bom. Ele mostrou nessa última luta contra o Topuria, mesmo que ele tenha perdido, ele mostrou uma adequação de estratégia muito bacana, porque ele estava trabalhando muitos chutes contra um oponente mais baixo, estava tentando firmar a guarda do Topuria em cima. Trabalhando chutes altos, trabalhando chutes médios, se movimentando mais. E aí você pega, por exemplo, a luta dele contra o Max Holloway, que ele utilizou muito mais combinações, mostrou uma velocidade nas mãos que a gente não tinha visto antes. Enfim, é um cara que realmente estuda o jogo e sabe o que ele está fazendo. A forma que ele cria ângulos em cima do adversário, que ele trabalha essas combinações, sai para a esquerda, continua trabalhando e faz o oponente estar constantemente fora de posição para poder atacar ou contra-atacar, é o que faz o Volkanovski ser tão perigoso e ter sido tão dominante como lutador na categoria dos pesos penas. Ele também tem um wrestling muito forte e um jogo de chão que, mesmo que não seja um grappling extremamente fluido, ele bate muito firme por cima, tem um ground and pound muito potente, um ground and pound extremamente ativo também, que eu acho que é um aspecto do jogo dele que a gente muitas vezes subestima, mas que já definiu lutas para ele algumas vezes. E eu acho que o mais importante aqui é como que ele se adequa bem durante a luta, sabe? Ele entra com um plano, mas à medida que a luta vai transcorrendo, ele também vai adaptando. Ó, isso aqui tá funcionando, isso aqui não tá funcionando. Ele consegue lutar das duas bases, ele tem milhões de armas para utilizar, e ele consegue se adequar muitíssimo bem ao que o adversário tá trazendo. Como falei, mãos extremamente técnicas, um chute baixo fantástico, maravilhoso, e a forma que ele combina isso com o boxe e faz tudo isso sem perder muito a base é uma coisa que a gente não tinha visto antes no MMA, na minha opinião. É, essa habilidade dele na trocação fez o Volkanovski ser quem ele é, um dos melhores pesos-penas do planeta. Então, né? Eu comentei há pouco tempo a coisa do torcer para brasileiro, não torcer para brasileiro, a questão fanista nessa história do MMA, nesse esporte. Eu vou torcer muito pro Volkanovski nessa luta. Não me entendam mal, eu gosto muito do Diego Lopes. Gosto dele, mas eu gosto muito mais do Volkanovski. É um dos meus ídolos no esporte. Eu acho um lutador exuberante. Por isso a minha pergunta para você, para saber o seu palpite sobre, para você falar sobre um pouco sobre o encaixe, vai ser a seguinte: devo eu, Rampazzo, me preocupar com o queixo do Volkanovski? Pode entrar uma mão, porque tem um pesado Diego Lopes, e nocautear Volkanovski? Ou você enxerga o Diego Lopes vencendo rounds e ganhando por pontos? Eu não enxergo o Diego Lopes vencendo rounds ganhando por pontos, não. Eu acho que quem tá enxergando isso tá vendo de uma forma extremamente otimista, porque até o momento que a gente viu do Diego Lopes mostra
o contrário, que é um cara que pensa muito em termos de definição de luta, o que não é uma coisa ruim, é como ele luta. Mas é um cara que não pensa muito em questão de pontuação. Ele venceu o Ortega fazendo isso, mas eu acho que o Ortega não tem nem tipo um terço da qualidade defensiva que o Volkanovski tem, e também não se prepara adequadamente para cada adversário que ele tá lidando. Além do cara ter sido semi-nocauteado nos primeiros 2 minutos de luta pelo Diego Lopes. Agora, você perguntou, eu tenho que me preocupar? Tem. Inclusive, é justamente por essa preocupação específica que a odd está tão parelha, né? Porque, cara, como eu falei, como eu já venho falando, esse card tá todo assim. Tem o veterano, que é obviamente o melhor lutador. Ninguém aqui pode me olhar no fundo dos olhos, nestes olhos aqui do seu capitão. Ninguém pode olhar no fundo dos meus olhos aqui e falar: eu acredito que o Diego Lopes seja o melhor lutador entre os dois. Você tá mentindo. E mentiras vão te fazer ter que lavar a latrina no quartel, entendeu? Ninguém pode falar isso. Porém, é uma questão de momentos também. Um tá vindo de 2 derrotas, sendo 2 nocautes sofridos, perdeu o cinturão, perdeu a oportunidade de lutar pelos títulos do peso leve, já tá numa idade mais avançada para a categoria que ele luta. Teve uma pausa aí desde o último nocaute que ele sofreu também, enquanto o outro tá vindo numa sequência absurda, sabe? Esvoaçante, o cara tá no auge, tá com a estrela inteira a favor dele. E aí é aquela coisa, será que isso não conta? Isso conta pra caramba, na minha opinião, isso conta pra caramba, e é só por isso que as odds estão tão parelhas. Porque, tecnicamente falando, o Volkanovski vai fazer o Diego de bobo. E eu falei aqui essa questão de como que eu não considero o Diego um trocador extremamente técnico, eu ressalto. Ele não é um trocador extremamente técnico, eu não acho que ele tenha praticamente nenhuma qualidade técnica nesse aspecto em pé, mas ele é um cara absurdamente perigoso e rápido, cara. A chance dele entrar com uma blitz e mandar o queixo do Volkanovski para a lua não é insignificante, não é nem pequena, vou te dizer. Eu acho que a questão que a maior parte das pessoas, inclusive seu capitão aqui, está com dúvida, é porque o Volkanovski até o momento morreu para 2 dos melhores lutadores do planeta, possivelmente os 2 melhores lutadores do planeta na atualidade. Então, eu acho que existe uma certa distância aqui entre Islam Makhachev e Ilia Topuria para o Diego Lopes. Mesmo que eu goste muito do Diego Lopes, eu gosto demais dele, demais, demais. Mas toda a questão do Diego Lopes para essa luta é um risco absurdo que ele leva, sabe? É o cara poder finalizar de qualquer posição, poder de nocautear de qualquer posição, é um peso na mão muito grande, um trabalho no clinch extremamente forte, e ver como que o Volkanovski vai reagir a essas blitzes, porque até mesmo contra o Topuria, ele não reagiu bem às blitzes, sabe? Foi isso que acabou fazendo ele ser nocauteado. Se isso aqui é uma decadência física ou técnica, é muito difícil de você saber, porque a gente, como eu falei, a gente estava falando de Ilia Topuria. A gente não estava falando de um qualquer. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, preocupe-se, porque até eu estou preocupado, eu estou preocupadíssimo, mas quanto mais eu assisto lutas dos dois, mais a impressão que dá é tipo assim, o Diego precisa de um nocaute. Ele precisa de uma definição, possivelmente ele precisa de uma definição nos primeiros 2 rounds, ou senão ele vai tomar uma surra, sabe? Uma surra mesmo. E Barbie, pelo amor de Deus, qual o seu palpite? O meu palpite aqui, e vou dizer assim que para até chegar na hora do palpitão eu posso mudar, o meu palpite está indo no Volkanovski. E eu tô indo contra muita coisa, eu tô indo contra toda a experiência que o MMA me deu. Tipo assim, quando tem um prospecto voando e um campeão em decadência, você normalmente vai apostar no prospecto voando. Foi a mesma coisa que aconteceu quando teve o Imavov lutando com a Adesanya, que eu tô assim, cara, eu não tenho motivo para ir no Imavov, mas eu acho que ele ganha. É isso, a impressão que dá do Diego Lopes é isso. Ele possivelmente vai se mostrar num nível maior do que eu esperava, mas eu honestamente acho que a diferença técnica entre ele e o Volkanovski é meio cretina. Eu acho, sinceramente, que o Diego Lopes vai depender de uma mão, de uma finalização aí, e ele tem muita qualidade para fazer esse tipo de coisa acontecer. Isso é o que define ele como lutador. O problema para mim é que eu não enxergo ele vencendo essa luta a longo prazo, de jeito nenhum. Eu acho que ele precisa de uma definição, e por conta disso, eu vou de Volkanovski, porque eu acho que ele é extremamente bom em quebrar o ritmo dos adversários, e eu acho o jogo do Diego Lopes simples, efetivo, porém simples. Meloto, voltamos de novo a falar do palpitão do canal Contragolpe, porque aí a bucha ficou com você.
O meu palpite para essa luta, para o palpitão, seria Diego Lopes por nocaute, com profundo pesar e dor no coração. Não sei se eu estou sendo influenciado aí pela torcida que eu tenho do Volkanovski, então meio um medo, já querer pensar negativo para não ficar tão triste quando isso acontecer. A mente prega peças na gente, né? Mas eu tô com um sentimento de que o momento do Diego Lopes vai falar mais alto, que o queixo do Volkanovski vai falar mais baixo e que o Diego Lopes leva esse cinturão. Você já sabe qual será seu voto de Minerva no palpitão, Meloto? Sim, vai ser no Diego Lopes também. O Volkanovski é melhor lutador, como tecnicamente falando, mas o Diego tem uma estrela, cara. Ele tá me dando essa coisa que ele... E o Volkanovski já é um disco arranhado, já que, sabe, a música já não toca até o final, sabe? E até chegar no quinto round, eu acho que vai entrar uma mão ali. A diferença de tamanho é muito grande. O Diego tá voando. Eu acho que vai entrar uma mão ali. E é isso, tô me apegando ao que eu tô vendo. Barbie, voto vencido de novo. Neste caso, eu vou torcer muito pra gente errar no palpitão. Eu vou dizer só mais uma coisa aqui, que este fim de semana, seu capitão compete no bolão do Meloto pelo cinturão inaugural dos pesos-penas, que já tem meu nome escrito, mas eu também vou falar sinceramente que independente do resultado, independente de quem aqui vai acertar, para mim o lance desse evento é que é impossível você cravar com alguma certeza o vencedor dessas lutas que a gente comentou. Eu acho que mais especificamente Volkanovski contra Diego, Pitbull contra Yair e Pimblet contra Chandler. Essas lutas aqui, cara, você tá tentando prever um nível de decadência contra uma diferença física. E isso aqui é muito chute. É muito chute, sabe? Eu acho que seria muito arrogante da minha parte falar eu consigo fazer essa previsão exata. Os meus palpites aqui, eles são fundamentados, eu sei do que eu tô falando, mas a possibilidade da gente entrar e ver uma coisa completamente diferente do que eu falei não é nada irrelevante, sabe? A possibilidade de todos esses caras mais velhos entrarem e serem nocauteados em 2 minutos existem. Assim como existe a possibilidade de todos esses caras mais velhos entrarem e dominarem o adversário em todas as áreas, porque eles são tecnicamente lutadores superiores. É isso que faz esse evento ser tão complicado, porque tem várias lutas que está acontecendo. Tão complicado e bom, né? Porque olha só, né? Esse aspecto do equilíbrio aí, o quão engaja também, né? Concordo. Concordo demais. Tá um eventaço mesmo. E chegamos no Conta Meloto, já por falar no eventaço, o que você tem a dizer sobre ele pra gente, Melo? Seguinte, galera, o Yair Rodrigues luta nesse sábado, né, contra o Patrício Pitbull, e ele já deixou bem claro que ele tá de olho no cinturão dos penas, né, caso ele vença, o plano dele é justamente enfrentar o vencedor da luta do Diego Lopes contra o Volkanovski, né, o plano dele, inclusive, ele quer que o Diego Lopes vença, ele tá torcendo pro Diego Lopes vencer, e aí fazerem uma luta lá no México, que já tem previsto um evento lá, né, em dia 13 de setembro em Guadalajara, UFC La Noche. E aí, só que o que acontece? O que mais chamou atenção nessa semana é uma polêmica que o Yair levantou. Ele não curte o Diego ser tratado como mexicano. Mesmo o Diego morando, treinando e representando, né, a academia lá e no México, né, com a Alexa Grasso, né? O Yair, olha só o que ele falou, né? Ele mandou a real, ó. Moro nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Esse país, eu amo ele, né, os Estados Unidos, porque me deu uma oportunidade. Mas nem por isso digo que sou americano. Eu sou mexicano e tenho orgulho disso. Estou há mais de 10 anos me matando pelo meu país. Se na hora da luta o povo escolher ficar do lado dele, né, do Diego, o problema é deles. Eu sangrei, chorei, abracei a bandeira do México. Não aceito que ele represente o meu país do mesmo jeito que eu. Ou seja, tem aí uma narrativa para fazer uma luta muito grande lá no México, hein? E essa é o que aconteceu, né? Agora a minha leitura é, o UFC quer muito isso, cara. O UFC vai torcer muito para isso acontecer, e eu acho que a maior possibilidade é essa. Então a gente está diante aí de uma possível grande luta para acontecer no México no final do ano, em setembro. Campo minado. UFC 314, Volkanovski versus Lopes, campo minado.
Chegamos nele no campo minado, começando sempre com um recap do evento passado, do UFC Fight Night Emmett versus Murphy. Leonard Murphy contra Josh Emmett. A gente foi da seguinte maneira. Eu fui de Dione Barbosa vencendo Diana Belbitsa, check para mim. Barbie foi de Luma Lukbomi vencendo a Estela Nunes, check pro Barbie. Meloto foi de Anderson Brito vencendo Pat Sabatini. Até exorcizou seus demônios aí no espinho na garganta. Errou, né, Meloto? Errou. E vamos ao mico, sugestão do Anderson Cacho aí. Começa a desenhar alguém aí pra gente, algum lutador do UFC, pra ver se a gente acerta. Torça pra gente acertar. Se a gente não acertar, você vai ter que vestir uma calcinha aqui e rebolar. Longa, Patrão. Pô, bom, fazia tempo que eu não pagava mico, né? Eu já nem lembro como é que faz isso. Micoloto, Micoloto. O cara tem um apelido histórico e vem com essa. Não, especialista em mico é você agora, cara. Eu já passei esse bastão aí pra ti. Bom, então eu vou fazer o desenho, então. Vou mostrar pra rapaziada aqui pelo meu Paint, né? O meu quadro do Leonardo da Vinci aqui. Vou dar uma... entrar aqui pra galera ver. Aí, ó. Se aparecer, vocês me avisam. Se não, vocês... Tá vendo aí o quadro? Sim. Então vamos que vamos, então. Aí, ó. O lutador que eu vou desenhar, eu tenho que acertar... Vocês têm que acertar já... não podem errar, né? Como é que é? A regra. Se eu acertar, eu quero 10 pontos a mais no campo mirado. Claro. Ó, então vamos lá, então. Ai, meu Deus. John Jones. Pô, não vale errar de propósito, hein? Por favor, hein? Espera eu dar o ok aí, hein? Ai, meu Deus. O que eu tô vendo, bicho? Pera aí. O cara tem um ponto. Vamos ver. Que é isso, meu patrão? Que é um duende? O cara tem... Ah, é, porque agora eu reconheço. É um Ah, Smurf. cara, como é que vocês não vão reconhecer esse cara aqui, velho? Pelo amor de Deus, pô, tá na cara. O que está acontecendo, senhor? Vamos lá, como é que chama aquele peruano? Não é peruano, é... Ah, não, velho. Eu acho engraçado que ele tá só ressaltando os olhos. Tipo, ele tá ressaltando os olhos agora. Como Melodo, porque o problema eram os olhos. É por causa dos olhos que eu não reconheci. Ah, cara, em quanto tempo vocês têm pra acertar isso aí, pô? Cara, mas que lutador que entra com o chapéu de Papai Noel? Pô, cara. O que é isso agora? O que é isso? Falou, bota com espinho. Eu não posso. Jean Silva. Foco aqui, ó. Foco. Foco. Mano, do que esse cara tá falando, bicho? Ah, meu Deus, cara. Como é que vocês não vão acertar, velho? O público deve estar assim, ó, com os dentes cantando o nome dessa pessoa. Mano, mas o que é esse chapéu, bicho? O que tá acontecendo? Ai, mano, sério que vocês não vão acertar, velho? Mano, dá mais dica, velho. Você desenha o braço e a perna do cara e não dá nenhuma característica que me leva a acertar. E eu tô deduzindo que ele é um lutador muito macro. Ah, cara, sério que eu vou ter que fazer esse fortão? Ele é fortão, então? Ok. Ah, ele é. Que isso? Peraí. Entrou uma adaga no peito dele. Cara, do nada? Nem sei como tira. Ah, aqui, ó. Bora, Meu mouse. Meu mouse tá dando defeito aqui já. Eu vou te dar mais 2 minutos. Pô, cara. Separa a calcinha aí, cara. Eu não posso falar nada? Não. Vai. Que fala, vai, o quê? Ó, vou dar uma dica só. Também não posso falar o nome, né? Mano. NHW.
LHW, cara. Um de nós dois é idiota e eu não sei quem é. LHW, cara. Não sabe Eu o que é LHW? LHW quer dizer meio pesado, mas eu não faço. Aí Pô, cara. Aí é complicado. Ah! Fala, Acerta! já sei quem é. Já sei quem é. Acerta! Já sei quem é. É... Pelo amor de Deus, cara, que branco. Gire Prochaska. Ah, peraí, quem? Gire Prohaska! Gire Prochaska. Ah! É que também, né? Barba! Esse negócio de samurai aqui é complicado, né? Não, sem barba também, e ainda com o negócio escrito foco. Sim, pra focar no negócio do samurai, no cookie de samurai. E não, Nossa, mas eu tava pensando que era algum brasileiro por conta disso. ô Barbie, então eu começo o Campo Minado no próximo ano, mês que vem, com 10 pontos a mais, é isso? Você vai começar com um olho roxo se você continuar me enchendo o raio da paciência. Ó. Você entenda que as regras para o seu capitão são diferentes. As regras funcionam diferente, entendeu? Ô Meloto, parabéns aí pelo Excelente desenho. o segundo tempo. Maravilhoso, Minuto. Vamos encerrar aqui o Campo Minado, então, com os palpites deste evento, né? Quem teve que escolher primeiro aí foi o Meloto. Qual foi teu palpite, Melo? E a odd, por favor, já que a gente está começando a brincar, fazer semana de testes com a brincadeira das odds. É no Perry Pimblett, odd 1.72. Barbie, você? Meu palpite está indo na Yan Xiaonan com odd 2.20. Ué, se você tivesse tão convicto como eu estou do Patrício Pitbull, você teria que ter de Molense pelo Volkanovski. Pois o meu palpite é Patrício Pitbull vencendo Yair Rodrigues, odd de 2.63. Veja a minha convicção, hein? Escolhi o Campo Minado, inclusive. Só lembrando que com essa nova versão de Campo Minado, em que a pontuação está associada à odd do lutador, acabam-se os micos. Não tem mais mico nessa nova versão, nesse segundo ano de Campo Minado, porque senão o mico seria uma coisa que inibiria escolher um lutador com odd muito alta, né? E outra coisa, eu queria também falar uma coisinha, que a casa de aposta que a gente escolheu, eu acho que é bom a gente também dizer, né, que é a Betway por conta da questão de ter mais odds mais disponíveis com antecedência, a gente pode se programar e tal. E outra coisa, o que foi determinado aqui, a odd que tá aqui, não importa se mudar depois até o evento, né, vai ser o que tá aqui. Exatamente isso. Na hora que a gente escolhe, que a gente coloca aqui, é o que tá valendo. Bem lembrado, bem pontuado, Meloto. Inclusive, Meloto, queremos saber qual é o baú do Meloto deste podcast, desta edição. Diga. Bom, rapaziada, o baú do Meloto dessa semana vai trazer aqui um personagem pra gente destacar, que é o Diego Lopes, já que vai disputar o cinturão nesse evento. Eu tenho uma história muito bacana para contar sobre ele. Muita gente conhece ele por conta desse visual diferentão, né? Aquele cara da franjona, um jiu-jitsu afiado também, né? O que ele tá fazendo aí no UFC. Mas a real é que por trás também desse visual todo tem uma história de superação bizarra, daquelas que, se fosse num filme aí, eu ia dizer que é exagero. Primeiro, o cara nasceu em Manaus, né, no Amazonas, assim como José Aldo, olha que coincidência, né, o último campeão da categoria brasileira. Começou no jiu-jitsu, mas logo viu que aquilo ali não pagava as contas dele. E aí ele decidiu ir para o MMA, né? Começou vencendo ali algumas lutas, mas teve 2 derrotas seguidas. E ali foi o momento em que ele decidiu, cara, eu tenho que levar a sério isso aqui mesmo, então eu vou para São Paulo e é lá que eu vou buscar crescer nessa carreira. E aí pegou as coisas, foi para São Paulo, sem muita grana, né, sem um plano tão concreto, dormia na academia, comia em restaurante popular no início lá, R$1 o almoço, 50 centavos o café da manhã, sair de casa às 6 horas da manhã, toda aquela coisa que o brasileiro sofrido aí passa diariamente, muitos deles. E aí, cara, ele às vezes até não almoçava, né? Mas tinha mais isso também, ele contou histórias detalhadas sobre isso. E aí surgiu a oportunidade de ele dar aulas de jiu-jitsu no México. Bom,
do jeito que estava a situação aqui, ele não pensou duas vezes, né? Pegou o pouco de grana que ele tinha e foi para lá. Só que no início lá deu muito ruim também. Prometeram salário, prometeram moradia, e nada. E aí ele e o parceiro dele, o Alessandro Costa, voltaram a dormir na academia também. Aí foi toda aquela rotina que tinha aqui no Brasil, começaram a ter lá também. E lá não tinha chuveiro, ele contou vários detalhes sobre isso. Tomava banho de balde, enfim. Aí a coisa começou a melhorar um pouquinho lá, tentaram abrir a própria academia, quebraram, chegaram a trabalhar como segurança, garçom, jardineiro, o que aparecesse, até que surgiu um torneio de jiu-jitsu lá que pagava por finalização. E aí o Diego conseguiu, até através de uma rifa, participar lá desse torneio e conseguiu ganhar lá 4 lutas, finalizou essas 4 lutas, ganhou o torneio, aí voltou com uma certa grana ali para poder se manter bem. E é isso, assim, mesmo depois com essa moral, ele ficou anos tentando entrar no UFC, não conseguiu, foi chamado para o Contender Series, mas aí teve aquela luta contra o Joanderson Tubarão, que não deu muito certo, né, teve uma dedada no olho ali, ele perdeu, aí voltou para o cenário regional, perdeu uma luta no Fury FC, uma disputa de cinturão que ele fez lá contra o Nate Richardson, e aí, cara, do nada, engatou 2 vitórias, com um nocaute ali, performances avassaladoras, e o UFC chamou ele para enfrentar o Movsar Evloev, um invicto, que até hoje continua invicto, perdeu a luta, mas deu um show, né? Quem não lembra, deu um show ali, e o nome dele a partir de então explodiu. Só destruição, né? Gavin Tucker, o Sabatini, o Yusuf, agora enfrentou o Dan Ige, o Brian Ortega na última, um por um ali venceu todo mundo depois, e finalmente vai disputar o cinturão. Finalmente não, né? Muito rapidamente vai disputar o cinturão contra o Volkanovski. E o que eu tenho para dizer para todos vocês, depois dessa história, que espero que não tenha sido muito longa, ele já venceu, cara. Mesmo se ele perder essa luta, o cara que passou fome, que não tinha onde morar, não tinha onde dormir, cara, eu acho que isso aí merece ser muito ressaltado também. Não é só aquele cara que vence, que é o campeão, que a gente tem que ressaltar e dizer que foi longe na vida. Não, esse cara também, tá? Porque o pior do que tu não conquistar as coisas não é só aquele campeão que é o cara que vence. Para mim também é o cara que apanha da vida e consegue superar também, que é um grande vencedor. Com certeza, Meloto, faço minhas as suas palavras. Diego Lopes é já um vencedor, né? Independentemente de ser campeão, de trazer esse cinturão para o México, para o Brasil, onde quer que você acredite e entenda, para os 2 países, né? Eu concordo 100% com a... É muito legal a história que você trouxe, tinha coisas que você trouxe aí no baú que eu não sabia. Muito, muito bacana, muito divertido, muito interessante. Mas minha torcida vai ficar ainda assim com o meu querido Volkanovski. Mas acho que o Diego Lopes leva essa luta, como já dissemos aqui. Eu e você, né? O Barbie acho que vai dar Volka. Luta equilibrada, lutão neste evento deste sábado. Estaremos todos acordados até a madrugada. E só uma coisa, um comentário que você comentou aí, que o Diego Lopes ele aconteceu para o UFC e para o público brasileiro, né? E para a grande mídia, depois da luta dele contra o Evloev, que ele perdeu, né? Um daqueles casos, o lutador perde, sai maior do que entrou, maior até do que quem o venceu. Né? Eu lembro das declarações do Dana White sobre o Diego Lopes logo depois da luta que ele perdeu, né? Falou-se só dele e não do Evloev. Um quê? Um quê? É um quê? Não é um completo absurdo, é um quê de absurdo. O Evloev venceu o Diego Lopes de maneira convincente, decisão unânime, e quem vai disputar o cinturão é o Diego Lopes, e o Evloev não tem nem previsão de disputar esse cinturão. Isso é muito louco, né? Fosse o contrário, um lutador brasileiro no lugar do Evloev, todo mundo está dizendo aqui que furaram a fila, furaram o zóio, não sei o quê, mas tem um quê de absurdo. Eu não sei dizer até onde tem culpa do Evloev aí, que ele tem uma frequência muito baixa de lutas, e onde tem mérito do Diego Lopes aí também, que é o contrário, né, uma frequência muito alta de lutas. Mas é muito maluco isso tá acontecendo, né? Ele perdeu para o Evloev, tá se falando aí de Evloev fazer uma luta contra o Aaron Pico. O Aaron Pico,
sendo contratado pelo UFC, que seria um absurdo, cara. Assim, um gerenciamento de carreira maluco. Inclusive, esse é o meu tapinha. Então, assim, isso é um ponto interessante nessa história toda, né? Como pode o Diego Lopes ter chegado numa disputa de cinturão antes do Evloev? Pois chegou. Um pouco de tudo que eu falei aqui, né? Frequência de luta mais alta e tal, mas tem um quê de absurdo nessa história. Só queria pontuar isso. Então, bora para as despedidas. Meloto, já emenda. Qual que é o teu tapinha, por favor? Pois é, o meu tapinha é na cara do UFC, na cara do Dana White, que representa a empresa aí, né? É o fantoche da empresa, por conta justamente dessa situação de tentarem casar uma luta entre o Evloev contra o Aaron Pico. O Aaron Pico nunca foi campeão do Bellator, nunca foi uma estrela da organização em termos de conquistas lá. É um jovem muito falado, sim, teve umas maiores, um hype muito grande, né, quando surgiu, mas o Evloev tá na elite, cara. O Evloev não tem que dar esse passo para trás. Para mim é um absurdo muito grande também, o que mostra que o UFC tá pouco se importando com ele de casar essa luta aí. Não vai acontecer, ele não aceitou, já foi dito já, não vai mais rolar, tá? Mas só de tentarem fazer isso, para mim, eu acho um absurdo muito grande também, pegar um estreante que não teve uma carreira tão sólida fora da empresa. Eu não sabia que o time, que a equipe do Evloev já tinha recusado a luta. Bom saber, né? Que meu medo é eles aceitarem isso. Um tapinha muito bem dado. Realmente é inacreditável a maneira como o evento trata o Evloev. No fim do dia é disso que a gente está falando. E como, pelo menos eu, né, não tenho aqui o pé enraizado em nenhuma nação, quando a gente fala de MMA, eu vou pelo caminho da justiça de maneira muito linear e equilibrada. Eu acho um absurdo. Se fosse um lutador brasileiro, eu estaria falando a mesma coisa. É um lutador russo e também precisa ser apontado isso. Barbie, vamos lá. Qual que é o seu tapinha de despedida? Eu vou ficar por último dessa vez. Meu tapinha de despedida vai na cara do UFC e também na cara da ABC. Se você não sabe o que é, então vem aqui, olhe no fundo dos meus olhos, porque, como sempre, a gente tem que falar de coisa séria. A gente se diverte muito, mas os meus tapinhas, em geral, são para coisas sérias. Porque a ABC é a Associação das Comissões de Boxe. Por que eu tô dando tapa na cara desses vagabundos aqui hoje? Porque o UFC, como você sabe, Dana White está querendo se aventurar no boxe, está querendo criar uma organização de boxe, e já falou que ele vai seguir um esquema meio parecido com o UFC. Já, inclusive, rolou aí pelas internet da vida os valores que ele vai pagar para os lutadores. E, tipo assim, qual que é o problema? O problema é que muita gente reclama, no boxe os melhores não lutam contra os melhores. Beleza, mas pelo menos no boxe os lutadores têm muito controle sobre a carreira deles, e isso se deve a uma lei que existe, que é o Ato Muhammad Ali, que dá muito controle para os lutadores, que diz a porcentagem que eles devem ganhar, a porcentagem de direito que eles devem ter sobre as próprias carreiras. É por isso que não tem uma organização de boxe como existe o UFC. E aí o que acontece é que a ABC, a Associação de Comissões de Boxe, está trabalhando junto com o UFC para modificar esse ato. Cara, essa é uma das coisas mais absurdas que eu já escutei nos últimos tempos. É um ato feito para você proteger o lutador, e a Associação de Comissões de Boxe, que deveria supervisionar esse ato para ter certeza que nenhuma organização desrespeitaria, está trabalhando com a organização, com uma organização que acabou de pagar um acordo milionário justamente para compensar por atitudes predatórias e exploratórias em relação aos seus empregados, os lutadores do UFC. Tipo, isso é um absurdo, galera. Não tem como. Não tem como, não deveria existir uma coisa dessas. É surreal. É surreal. É literalmente o cara que toma conta das ovelhas abrindo o portão para o lobo entrar. Eu estou embasbacado. Tampa na cara desses safados. Ok, Barbie. Bom, na verdade, então, dos três tapinhas de despedida aqui, o único que arregou e que vai arregar sou eu, porque o meu tapinha vai nas costas. Arregou. O paulistano Carlos Prates. Por que eu estou falando paulistano Carlos Prates? Cara, eu convido quem não assistiu, eu convido a assistir as entrevistas, eu vi mais de uma, que o Carlos Prates deu para o canal do Laerte Viana na área. Acho que todo mundo aqui segue o Laerte Viana, né? Cara, é impressionante como é
como o Carlos Prates ele ilustra o paulistano do gueto, da quebrada. Esqueçam o Charles do Bronx. Se você quer saber como é um paulistano da quebrada, vejam o Carlos Prates falando e dando uma entrevista. Para além das gírias, dos trejeitos, do sotaque, dos maneirismos, para além disso, é uma personalidade super interessante, super espontânea, super autêntica, um cara inteligente. Vale muito a pena correr lá no canal vizinho do Laerte Viana e assistir essas entrevistas do Carlos Prates para ele. É divertidíssimo, cara. Eu, que sou de São Paulo, assim, eu me senti em várias situações como se eu estivesse trocando ideia com um brother. É uma figuraça, assim. Paulistano da gema. Esse é o meu tapa de despedidas, porque é um cara bom de briga e bom de papo, o nosso fumante. Grande abraço, grande beijo no coração de todos vocês. Bom evento esse sábado. O UFC promete, hein? Esse 314 promete. Até quinta-feira que vem. Presta, filhas!